Oi, gente, tudo bom? Vim mostrar para vocês aqui um pouquinho do resumo sobre a nossa aula anterior, que foi sobre cadeia alimentar, tá certo? O que seria uma cadeia alimentar? Cadeia alimentar é uma sequência, né, em que um ser vivo depende do outro para sobreviver. Cadeia alimentar quer dizer que eu vou me alimentar de outro ser, tá? Para para poder ter o equilíbrio, né, em relação às transformações biológicas, né, em relação ao seu ciclo de vida, em relação ao crescer, desenvolver. Então, a cadeia alimentar quer dizer um ser que depende do outro, certo? Então, quando a gente diz assim, só o capim, boi e o ser humano, de que forma esses e outros seres vivos dependem uns dos outros? E de que forma eles dependem do sol? Né? Vamos lá. Podemos dizer que a cadeia alimentar é uma forma de obter energia para viver, né? Para sobreviver. Então, todos os seres vivos precisam de energia para produzir certas substâncias, substâncias necessárias para manter o equilíbrio da vida, né? Em relação à reprodução, como eu já falei anterior, né? O ciclo da vida. Manter o desenvolvimento desse ser vivo, né? Em relação ao seu ciclo de vida. Com isso, os seres vivos eles têm obtenção de energia de duas formas. Ou eles serão, depende do Sol, que a gente chama de autótrofos, ou um ser vai depender do outro para poder sobreviver, que são heterótrofos. Então, são dois tipos de forma de energia que pode ser é, obtido, tá? Vou explicar o porquê. Vamos lá. Dentro da cadeia alimentar, eu digo assim: ao comer um bife, mastigamos a carne de um boi que se alimentou do capim. Então, perceba que aí eu criei uma cadeia, né? Vamos agora refletir. O bife que eu comi era um animal, tá? Que já se alimentou de um capim. Então, veja anteriormente, antes desse bife chegar no meu prato, na minha refeição, esse animal já passou para uma obtenção de energia. Então, simples. A cadeia alimentar ela deve ser representada por animais e por plantas. Ela vai fazer parte de um ciclo alimentar de um ser vivo, certo? E essa representação ela pode ser feita dessa maneira. Vejam que a gente tem aí umas setas. Essas setas elas servem de alimento para, a linguagem é. A setinha serve de alimento para. Então, capim serve de alimento para o boi e o boi serve de alimento para o ser humano. Ou coloquei aqui uma imagem mais ilustrativa. Né? A gente fez em cadeia, agora eu fiz agora em forma de imagem. O capim, o boi e o homem. Né? O capim foi alimentado pelo boi e o boi alimentado pelo homem. Veja que eu tenho sempre numa cadeia começa pelo reino vegetal ou por um tipo de alga no ambiente aquático, certo? E isso nós temos aqui também um exemplo de cadeia da nossa natureza. Perceba que eu tenho aqui, ó, um produtor, eu tenho consumidores. Esses consumidores, cada um tem uma adaptação alimentar, né? Veja que o primeiro consumidor, ele comeu o vegetal, né? Comeu a planta. Aí ele é um tipo de herbívoro. Já o segundo consumidor, ele é um carnívoro. Terceiro consumidor também é um carnívoro. O quarto consumidor, um carnívoro, e o último consumidor é um outro carnívoro. Então, no joguinho de setas que a gente está vendo aqui, para ser direto, ele depende um do outro para finalizar uma cadeia, certo? E aí vai tendo uma cadeia alimentar. Um ser que depende do outro, que foi alimentado por outro, e assim sucessivamente. Lembrando que aqui a gente tem também tipo alimentar. Eu tenho herbívoros, a partir do segundo consumidor, todos eles são carnívoros, certo? Cadeia alimentar aquática, do mesmo modo, ó. Eu tenho aqui, ó, uma sequência alimentar até chegar no tipo de uma ave que se alimenta de um peixe maior, certo? E a cadeia alimentar, ela pode ser observada por questão do início da cadeia até o fim da cadeia.
né? Como é que seria essa questão, né? E como que as plantas se alimentam? E as águas se alimentam de quê? Então, as plantas e as águas são seres vivos autótrofos, porque eles dependem da luz solar, ou melhor dizendo, eles são seres autótrofos, porque ele produz o seu próprio alimento. Ele não precisa de outro ser para poder produzir substâncias que vão a formar o seu corpo, a fazer desenvolver, a fazer crescer, tá? Então, esse tipo de produzir seu próprio alimento a gente chama de transformação química, que quer dizer fotossíntese, certo? Então, entendemos o processo da fotossíntese. E as plantas elas realizam o processo inverso nosso em relação às trocas gasosas. Primeiro, ela absorve o gás carbônico para liberar oxigênio. Lembrando que elas dependem também da água e sais minerais, tá certo? Para poder também ter esse mecanismo desse processo químico que é realizado no reino vegetal. Com isso, podemos classificar a cadeia alimentar em nível que podemos chamar de produtores, consumidores e decompositores. Quem são os produtores? São os seres autótrofos, as algas, as plantas, que realizam também a fotossíntese. Em relação aos consumidores, nós podemos ter somente os seres heterótrofos, quer dizer o quê? Os herbívoros, os carnívoros, tá? Os onívoros são classificados como os onívoros, né? Nos alimentando tanto de vegetais quanto de animais, certo? E daí pode-se ter numa cadeia mais de um consumidor, de consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, dependendo do tamanho da cadeia. E os decompositores é aqueles que vão finalizar, tá? Toda a cadeia que é demonstrada, né? Decompositores quer dizer que se alimenta de organismos mortos, tá? E com tudo isso, nós sabemos que existe um químico chamado Lavoisier que ele diz o seguinte: na natureza, nada se perde, tudo se transforma, certo? Então, uma espécie morreu, certo? Pronto, acabou. O que ele tinha ali de ser liberado a matéria orgânica que se restou, né, requisitos. Então, o que é que vai acontecer? Vai ser absorvida pelo solo, tá? Pode deixar um solo muito mais fértil. Então, tudo isso seja não somente como as plantas, folhas, né? Não somente como os animais, mas também folhas que caem, né? Que chegaram ao seu processo final de vida, também vai servir como a questão de adubo, né? Não é à toa que o solo ele fica muito mais preto quando a gente estudou ali solo e vimos a parte de tipo de solo, umífero, né? A composição está rico em nutrientes ali. Então, na natureza, nada se perde, tudo se transforma, né? Na prática, nós temos produtor, consumidor 1, consumidor 2. Herbívoro, carnívoro. Capim, produtor, boi, consumidor, homem, consumidor secundário. Após a morte, vamos dizer que o homem morreu, ensina os decompositores ele liberando a matéria orgânica de volta ao ambiente, como eu acabei de falar, né? Quem faz parte dos decompositores são justamente os fungos e as bactérias. Vamos lá compreender de forma, né? Você compreendeu de onde vem a energia que abastece as cadeias alimentares? Então, em relação a nós, a gente vai buscar o alimento, né? Então, a energia, ela vem em forma da alimentação, né? Para a gente poder obter essa energia. Na cadeia alimentar, podemos dizer que uma espécie depende de outra para poder sobreviver. E uma se alimenta da outra. Então, o Sol é que fornece a forma de luz, né, forma de energia, e que isso vai ter o nosso produtor, que é a alimentação herbívora. Então, na cadeia, são os herbívoros que são os primeiros consumidores, certo? E o Sol ela é importante fonte de energia porque ela mantém a fotossíntese da Terra, né, e todas as formas de vida. Já a teia quer dizer muitas cadeias alimentares que se entrelaçam, como se fosse uma rede, uma teia mesmo de aranha. Então, onde vai existir várias maneiras de obter energia. Então, olhando para a imagem aqui, ó, eu tenho mais de uma cadeia que está uma entrelaçada dentro do outro. É como se fosse aquela brincadeirinha do caminho. Vamos encontrar a saída.
né? Qual é o caminho que vocês poderiam seguir? Então, percebam que eu tenho aqui, ó, as algas, tá? Eu tenho uma lesma, né? Ou um molúsculo aqui, né? Tenho um sapo, tenho outro pássaro, uma ave, um pássaro, e por fim o gavião. Então, no caso, eu já tenho um caminho aqui a seguir, tá? Como também aqui, ó, eu tenho da parte tanto aquática como da parte terrestre. Então, percebam que nessa situação aqui, eu tenho um exemplo de teia, mais de uma sequência entrelaçadas, né? O que você consegue responder os questionários propostos nesta aula? Então, podemos dizer, né, que o Sol, o capim, boi, o ser humano, o Sol, ele ajuda as plantas a produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. O capim é um tipo de produtor em que se tem um boi, que é o primeiro consumidor por ser herbívoro, e quem vai se alimentar desse boi é um homem, que é o consumidor secundário, que é um carnívoro, tá? Então, concluímos que os produtores são as algas e plantas, os consumidores é que se alimentam dos produtores ou de outros consumidores, né? No caso herbívoro, né? Carnívoro com carnívoro. E os decompositores, as bactérias e os fungos, né? Que vem fazer essa transformação da matéria orgânica, tá? Em substâncias minerais, e serão absorvidos também no ambiente em que vai ajudar os produtores a se desenvolver, né? Deixar o solo mais fértil e aí ajudar também o reino vegetal, certo? No seu desenvolvimento de ciclo da vida, né? E a produção do alimento pelas plantas, ela vai depender do sol, através de quê? Da fotossíntese. Sugestão de filmes aí que quem já viu, massa. Quem quiser assistir novamente para reviver, está aí umas propostas bem legais que mostram um pouco da cadeia alimentar, né, em forma de desenho animado. Temos aí o Procurando Nemo, o Espeto Tubarão, a Era do Gelo, né, que vocês podem assistir pelo YouTube, ou então acessar canais de filmes, né? E aí vocês poderem fazer essa relação da nossa aula com a sugestão dos filmes que pode ser que serão que estou dando sugestões para vocês, tá certo? Então, com isso, a gente finaliza um pouquinho sobre o resumo da nossa aula sobre cadeia alimentar, tá certo? Espero que tenha atendido a vocês aí todas as dúvidas. Lembrando que esse material slide já está disponível na plataforma de vocês para fazer o download. Então, um beijão e até a nossa próxima vídeo aula, tá?